Boa tarde a todos e a todas. Vereador Galindo nos visitando, Ferreira, Samanta, servidor dessa casa, vereador Cleito, vereador Josias. Estamos aqui para mais uma reunião do CCJ, na qual peço a Samanta que faça a leitura dos projetos. É um veto jurídico. Veto jurídico e político número 4, de 30 de setembro de 2022. São quantos projetos? Com base no princípio da simetria, do qual, resumidamente, todas as leis vigentes devem estar de acordo com a Carta Magna Federal, bem como a Constituição Estadual, essa matéria tratada em referido ao projeto de lei número 20, de autoria do Poder Legislativo, que institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário dos serviços públicos no município e da outras providências, de autoria do vereador Ivanês. Tratado em referido projeto de lei é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme a lei orgânica. Analisando as razões do veto, bem como a redação e a justificativa do projeto, observa-se que a propositura padece de vício, relevando sua inconstitucionalidade. Nossa Carta Magna prevê a competência municipal em seu artigo 30, inciso 1º, e também na lei orgânica. Dirley da Cunha Júnior entende que, por interesse local, não de interesse exclusivo do município, mas de seu interesse predominante que afete de modo mais direto e imediato. Apesar de o projeto de lei versar sobre a organização administrativa do Poder Executivo, assunto de interesse dos municípios, o autor invadiu a competência privativa do chefe do Poder Executivo, determinado na lei orgânica. Demais disso, a instituição do Programa de Boas Práticas não precedeu de estudos técnicos, tampouco sobre a possibilidade de implementação. Apesar também de entender como nobre a iniciativa do autor do projeto, mesmo padece de vício formal por falta de competência, pois cria novas obrigações para a administração pública, acarretando aumento de despesa, como a confecção de crachás, banners, contratação de espaço de propaganda de rádio e televisão local. Desta forma, entende-se que o projeto de lei número 20 é inconstitucional, pois o tema, apesar de ser de interesse do município, compete ao chefe do executivo a iniciativa por criar atribuições e criar despesas ao erário municipal. Maria Zela Brusqueta, prefeita interina. Parecer jurídico. De plano, cumpre esclarecer que o veto número 4, 2022, ora analisado, está intitulado como veto jurídico e político. Assim, no que diz com as razões políticas do veto, não caberia a esta Procuradoria emitir qualquer valoração de interesse público. Todavia, não foram apresentadas razões políticas para o veto, somente razões jurídicas, sobre as quais serão tecidas as considerações a seguir. O principal argumento do veto jurídico seria o fato de que o projeto de lei ora vetado ter invadido a competência privativa do Executivo Municipal, além de não ter sido efetuado estudos técnicos sobre a implementação do projeto, bem como acarretar aumento de despesas. Contudo, como se observará nas linhas que se seguem, não há invasão das prerrogativas do Executivo, não necessitando o projeto de estudos de viabilização e os gastos decorrentes dos mesmos, se existir, são de ínfima quantia. Não há vício de iniciativa, pois, conforme as regras de hermenêutica, normas restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente, já que as matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo são restritas e de rol taxativo. De acordo com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica, o aumento da remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União de Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública e militares das Forças Armadas.
Desta maneira, por simetria da ordem federal para a municipal, a matéria tratada no projeto de lei número 20, ora vetada, não abarca nenhuma das hipóteses acima, não se inserindo, portanto, dentre aquelas reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Até mesmo porque não se trata de norma de organização da administração pública, nem de lei municipal que cria atribuições a alguma secretaria. Saliente-se que o direito de qualquer cidadão sobre o acesso à informação perante os órgãos públicos é consagrado como princípio da ordem constitucional, não podendo sofrer censuras, seja de qualquer um dos três poderes. Ademais, na administração pública, o acesso aos dados é regra, sendo exceção o sigilo, e de acordo com os ditames da Lei 12.527, que regula o acesso à informação, deve ser assegurada a transparência dos atos de gestão pública com ampla informação e acesso à mesma. Justamente o que pretende o projeto de lei ora vetado, que busca adequação ao que prevê o capítulo 2º da Lei do Acesso à Informação, que é abrangido pelos artigos 6º ao 9º. Nesta seara, o projeto ora vetado encontra guarida na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que sedimentou a orientação de que o projeto de lei que obriga o Poder Executivo a garantir a observância ao princípio constitucional da publicidade, através de divulgação dos meios oficiais ou na rede municipal de computadores, pode ser iniciado no Poder Legislativo. Várias jurisprudências nesse sentido. Cabe pontuar que no corpo deste último julgado acima transcrito foi colacionado o brilhante posicionamento da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, a qual segue abaixo. O princípio que informa o sistema constitucional vigente, democrático e republicano, é o da publicidade dos atos do poder público e dos comportamentos daqueles que compõem seus órgãos. Como afirmei em escrito sobre aquele princípio, não basta, pois, que o interesse buscado pelo Estado seja público para se ter por cumprido o princípio em foco. Por ele se exige a não obscuridade dos comportamentos, causas e efeitos dos atos da administração pública, a não clandestinidade do Estado a se esconder do povo em alguma atuação. Nesta senda, é evidente que o entendimento jurisprudencial está cada vez mais permitindo e fomentando a iniciativa parlamentar para edição e produção de leis que versem sobre programas, publicidade e transparência institucionais, serviços públicos, dentre outros, desde que não haja invasão à esfera exclusiva reservada ao Poder Executivo. Fato este que aconteceria caso fosse editado lei que determinasse novas atribuições a determinada secretaria ou criasse novos provimentos de cargos públicos inexistentes no organograma do município, o que não foi o caso do projeto de lei ora vetado. Logo, fica claro e cristalino que este não é o caso do projeto de lei número 20, ora vetado, o qual não cria nenhuma atribuição ao Executivo Municipal e muito menos novas atribuições ou obrigações a qualquer uma das secretarias já existentes. Pelo contrário, o referido projeto se amolda às disposições emanadas da Lei de Acesso à Informação. Assim, caem por terra os argumentos da existência de vício de iniciativa, por tudo que já demonstrado pelos arrestos jurisprudenciais acima. E de que deveria ocorrer estudos técnicos de implementação, os quais são efetivamente desnecessários, pois o projeto ora vetado não trata de aplicação de boas práticas na administração. Os quais são efetivamente desnecessários, pois o projeto ora vetado trata de aplicações de boas práticas na administração, o que já deveria ter sido implementado há muito tempo em nosso município. Por fim, no que diz respeito com o embusteiro argumento de que haverá aumento de gastos públicos com o projeto ora vetado, cumpre dizer que, caso haja algum gasto, o mesmo é considerado irrisório, pois a própria Prefeitura Municipal dispõe de um portal da transparência e seu site oficial na internet, ferramenta que já possibilita uma adequação ao projeto de lei ora vetado, oferecendo uma qualidade melhor aos usuários dos serviços públicos. Aliás, o argumento de que haveria aumento de despesa, o que caracterizaria o vício de iniciativa, também não encontra guarida de acordo com os entendimentos jurisprudenciais,
pois não é toda despesa criada por lei que se configura como ofensiva ao princípio da separação dos poderes, sob pena de se tornar inviável o exercício da função parlamentar, pois a maioria dos projetos de lei gera algum tipo de despesa. Veja que o STF já sedimentou que existe despesas que não acarretam o famigerado vício de iniciativa, já que se toda despesa fosse proibida ao Poder Legislativo, não poderia nem mesmo mudar o nome de ruas e avenidas, pois uma placa com a nova nomenclatura da rua tem sempre um certo custo, embora, como no presente projeto, irrelevante. Ainda que se considere como eventual aumento de gasto público, poderá ser executado o programa versado no projeto de lei vetado somente no próximo exercício financeiro, caso não haja disponibilidade orçamentária para o corrente exercício. Por derradeiro, reforçando os argumentos ditos, caso eventualmente o projeto de lei número 20, caso algum tipo de aumento de despesa, este fato não faria gerar qualquer vício de iniciativa, pois as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão unicamente previstas em números clausos no artigo 61 da Constituição Federal. Segundo o posicionamento do Supremo, incline-se a jurisprudência do STF no sentido de que a inobservância por determinada lei das mencionadas restrições constitucionais não induz a sua inconstitucionalidade, impedindo apenas a sua execução no exercício financeiro respectivo. Desse modo, não há nenhum vício de iniciativa decorrente de eventual aumento de despesa, não havendo nem mesmo novas obrigações para a administração decorrentes do projeto de lei número 20. Deve ser ressaltado ao final que o presente projeto também dá ênfase ao princípio da publicidade na administração pública, conforme já dito, na previsão do artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que opta pela transparência das informações públicas, incentivando a educação política da população. Conclusão. Em razão do quanto articulado, parecerá no sentido da aprovação ou promulgação do projeto de lei número 20 e, por consequência, rejeição do veto. Michel Capes, procurador jurídico. Secretária, por gentileza, eu sei que são várias jurisprudências, mas se pudesse ver de quem que é a primeira aí, se pudesse ler só para mim a primeira. É da ministra? Carmen Silva? Carmen Lúcia? Não, mas talvez. Recurso extraordinário. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.379/2011 do município de Mirassol, São Paulo. Processo legislativo. Câmara Municipal. Ausência de vício de iniciativa. Possibilidade de o Poder Legislativo iniciar projeto de lei para obrigar o Poder Executivo a concretizar o princípio constitucional da publicidade. Lei que dispõe sobre a divulgação em diário oficial ou sítio da internet de informações sobre precatórios a serem pagos pela municipalidade. Precedentes. Constitucionalidade. Recurso provido. O artigo 22, inciso 22 da Constituição Federal atribui à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deve ser de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Não incide, no caso, a vedação constitucional. É legítimo ao Poder Legislativo, no exercício de controle externo da administração pública, o qual lhe for outorgado expressamente pelo Poder Constituinte, implementar medidas de aprimoramento da fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional. Ação julgada improcedente. Do STF de 2015. Vereador Cleiton, seu parecer. Pela ordem. Eu fiz algumas observações aqui e há controvérsias, né? Existe
subsídios para acompanhar o veto, existe subsídios também para derrubar o veto. Evidente que a lei ela se amolda na lei de informação, né, lei de acesso à informação, e eu já tinha feito uma observação aqui antes, até do término da leitura, no ponto que trata-se dessas leis, né, de nomeação de ruas, né, de pontos públicos, que, querendo ou não, traz sim um custo que onera os cofres públicos, né? Só que esse onerar é relevante ou irrelevante? Então eu vejo que quando trata-se da palavra oneração aqui, é algo irrelevante para os cofres públicos. Se partir desse princípio, então a gente não vai poder propor nenhum tipo de projeto, porque não existe nenhum projeto que faz tão pura e simplesmente com apenas a oratória, com a sugestão. Você precisa fazer acontecer. Tem um projeto de minha autoria que dispõe, que regulamenta algumas questões para os amigos que têm fibromialgia, e teve custo para o Poder Executivo. O secretário de Saúde teve toda uma articulação, se dispôs, mandou confeccionar, Josias, aqueles cartãozinhos para identificação, e aquilo ali não foi gratuito, ali teve um custo. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Eu confesso que agora à tarde eu vou avaliar um pouco mais de forma profunda, porque eu também preciso entender a justificativa do Executivo, porque lá no início da leitura é um veto político, né, e jurídico. É isso, né, Samantha? E aqui não foi dado essa explicação política. Então eu vou fazer mais uma avaliação agora no período vespertino, porque o voto vai ser no plenário, mais tarde, mas a princípio o meu voto é para derrubar o veto, por entender que é algo irrelevante, certo? Mas eu também preciso entender a decisão do Poder Executivo por conta desse estudo técnico que eu fiz questão de anotar aqui. E aí também o vereador Ivanês, em nenhum momento ele me procurou para discutir, para conversar sobre o projeto, enfim, o que foi feito, qual que foram as forças acerca para idealizar. Então eu busquei algumas informações anteriormente e agora. Então, só que nesse momento é lógico, eu sou um defensor da lei, eu preciso trabalhar dentro da legalidade. Então eu não, diferente daquele projeto dos banheiros químicos, eu fui e procurei e encontrei subsídios para manter o veto do Executivo. E nesse daqui, sinceramente, eu não encontrei nada. Ao contrário, eu encontrei várias jurisprudências e até com a anuência agora aqui do parecer jurídico, que é favorável. Mas o meu voto definitivo é evidente que vai ser na sessão de amanhã, dentro do estudo mais... Né, mas o meu voto agora é para derrubar o veto. Vereador Josias, seu parecer. Senhor presidente, companheiro Zilmar, companheiro Cleito, companheira Samantha, companheiro Ferreira, que no momento se aqui encontra. O vereador Josias também não pensa diferente do vereador Cleito. Não achei subsídio de forma nenhuma para que mantesse esse veto. Então, o vereador Josias acompanha o mesmo pensamento, a mesma postura do vereador Cleito em derrubar o veto. O vereador Gilmar também acompanha o vereador Josias, o vereador Cleito, porque a explicação do Dr. Michel, ele diz que não tem o porquê de não aprovar esse projeto, né? E nós todos derrubar o veto para que seja aceito junto aos demais. Obrigado a todos. Me coloco à disposição. Obrigado, Samantha, vereador Gesualdo que chegou. Obrigado, Josias, vereador Cleiton Ferreira. Obrigado a todos.